Olá, meu aluno, minha aluna. Eu sou o professor Gustavo Viegas e nesta aula nós veremos quem foi Alan Turing. Bom, eu já contei boa parte de sua trajetória. Nesta aula, eu continuo a partir de 1939, quando começou a Segunda Guerra Mundial e Turing foi trabalhar com criptografia na Escola Governamental de Códigos e Cifras, cuja sede ficava aqui. A principal tarefa de Turing e seus colegas de trabalho era quebrar o código da máquina Enigma, que os nazistas utilizavam para enviar as suas mensagens. Logo no início da guerra, os poloneses conseguiram captar uma Enigma e criaram uma máquina, a bomba, que era capaz de quebrar essa criptografia. Mas em 1940, os alemães mudaram o método com o qual enviavam as mensagens, de tal maneira que a máquina dos poloneses se tornou ineficaz. É aí que entra Turing. Ele foi o chefe da equipe que criou a máquina Bomb, uma versão muito mais potente daquela máquina que tinha sido construída pelos poloneses e que era capaz de entender as mensagens criptografadas que os nazistas faziam. Essa parte da história é bem contada nesse filme aqui, com pequenos erros ao estilo. No filme, eles não dão o devido valor aos poloneses. Isso foi feito para tornar Turing um herói ainda maior lá no filme. O nome da máquina é Bomb, claramente inspirado no nome Bomba da máquina anterior. Só que no filme eles chamam a máquina de Christopher, o que ficou mais bonitinho em termos de Hollywood. Além disso, o filme traz uns personagens que não existiram, mas no quadro geral é um filme bem fiel ao que aconteceu. Durante a guerra, Turing produziu esses dois artigos que tratam de criptografia. Esses documentos eram secretos até 2012. Então foi só aqui que as pessoas começaram a saber que houve lá um trabalho de Turing para quebrar o código nazista. Confesso que ler esses artigos aqui foi bastante emocionante. Eu nunca tinha lido algo que foi secreto por várias décadas. Um documento construído durante uma grande guerra. É bem legal ler isso daqui. Ainda aqui, ó, Turing conheceu uma moça essa aqui, e eles ficaram noivos. Só que ele gostava mesmo era de homem, então não chegaram a casar. Acabou a guerra. Em 1946, Turing foi trabalhar no Laboratório Nacional de Física e foi o chefe responsável
pela construção desse computador aqui. Os computadores, nesse formato que nós conhecemos atualmente, surgiram em 1946, em 2 projetos independentes. Um deles nos Estados Unidos e o outro na Inglaterra, liderado por Alan Turing. Além de ser aí pai da computação, um sujeito que trabalhou com criptografia, ele era maratonista e dos bons. Em 1948, quase se classificou para as Olimpíadas. Nesse ano aqui, ele era o 5º melhor maratonista inglês. Ainda em 48, passou a trabalhar no setor de computação da Universidade de Manchester. Em 1950, publicou este artigo, que é bem famoso. Trata do teste de Turing. Logo aqui, no início do artigo, aparece jogo da imitação, que deu nome ao filme. Aqui, ó, o jogo da imitação. O teste de Turing é o início da inteligência artificial. Aqui tem uma pessoa e ela vai trocar mensagens com uma pessoa ou um computador que estão em outra sala. A pessoa não sabe com quem que ela está falando. A máquina passa no teste de Turing se essa pessoa aqui, ao estar se comunicando com a máquina, acha que na verdade está se comunicando com a pessoa. Este é o teste de Turing. Em 1952, Turing escreveu o primeiro programa para se jogar xadrez em um computador. Esse aqui era o computador comercial que existia lá na época. Só que tem um problema. Ele de fato escreveu o programa para se jogar xadrez, só que a máquina não tinha memória suficiente para que o jogo pudesse ser colocado em prática. Mas ele fez aí o primeiro programa para se jogar xadrez em um computador. Só que isso nunca foi implementado, por falta de memória, na máquina que existia na época. Nesse mesmo ano, ele publicou esse artigo aqui, que mostra que ele tinha mudado de área de pesquisa. Isso aqui é de biologia matemática. Esse artigo foi publicado antes de nós entendermos o que é o DNA. No artigo, Turing estuda como que as reações químicas funcionam de maneira a dar o formato a objetos como flores. Então, a partir de reações químicas, ele monta equações matemáticas para tentar entender o formato das plantas. Esse artigo ainda hoje é utilizado pelo pessoal da biologia. Em 52, Turing, com 39 anos, arranjou um namoradinho, um rapaz de 19 anos. Certo dia, houve um furto na casa de Turing.
ele chamou a polícia para verificar o furto que tinha ocorrido e lá estavam Turing e seu namorado. Os policiais ingleses olharam e disseram: o que está acontecendo aqui? Naquela época, não era permitido a relação entre casais gays. Turing foi preso por causa disso. Na Inglaterra, entre os anos de 1885 até, incrivelmente, 1967, em termos de história, isso aqui é praticamente ontem, casais gays eram presos, porque havia uma lei que não permitia que isso ocorresse. Turing ou ia de fato para a cadeia, ou poderia fazer uma castração química, que foi a opção que ele quis. Através desse processo, ele se tornou impotente e acabou desenvolvendo mamas. Agora é o seguinte: em 1954, Turing foi encontrado morto em seu quarto. E naquele local havia uma maçã com uma mordida. A polícia rapidamente disse o seguinte: ele colocou veneno na maçã, comeu e morreu. E foi encerrado o processo. Turing morreu por suicídio. O corpo depois foi cremado. Só que, atualmente, se considera que esse inquérito policial foi muito mal feito. A começar pelo fato de que nem ao menos testaram se tinha veneno lá na maçã. Então, a maneira com a qual Turing morreu ainda está envolta em mistério. Talvez ele tenha apenas se envenenado acidentalmente, porque nessa época ele estava interessado em química. Então, pode ter ocorrido de ele simplesmente ter ali no seu trabalho respirado ou algo do gênero, ter se envenenado e morreu por causa disso. Como o corpo foi queimado, não tem como fazer exumação, então fica bem difícil de fato saber o que é que ocorreu. Ele morreu como sendo um criminoso. Mas em 2013, a Rainha Elizabeth II deu-lhe o perdão. Então ele não respondia mais por aquele crime. Atualmente, se está tentando implantar a lei de Turing para dar o perdão a todos aqueles gays que foram condenados por uma lei que hoje nós sabemos não fazer o menor sentido. Aqui foi 2019. A última fonte confiável que eu achei que envolvem assuntos sobre Alan Turing. Espero que tenha gostado. Inscreva-se no canal. E é isso daí.